Primeiro veio o tremor. Meio pixel aqui, meio pixel ali. Depois, a trajetória do 3U Atlas recusou-se a permanecer estável. Para um objeto vindo do espaço interestelar, as regras deveriam ser simples. A gravidade lidera e a matemática se confirma. Mas a trajetória não obedecia aos números. As previsões que tinham batido certinho na noite anterior já estavam erradas pela manhã. A curva se desviava. Os resíduos aumentavam. Primeiro mínimos, depois inegáveis. Por que isso importa? Visitantes interestelares não têm muitas chances para errar. Passam perto do Sol uma vez, talvez duas, se a sorte ajudar, e desaparecem. Você traça, prevê, observa. Se o caminho muda inesperadamente, algo mais está empurrando. E se não for a gravidade, é uma nova história. Em poucas horas, os sinais de coordenação ficaram verdes. A Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA, alimentou seus modelos de navegação com novas astrometrias. A equipa de órbitas da Agência Espacial Europeia, ESA, rodou uma solução independente e não gostou do que viu. Divergia, ligeira, mas constantemente. A cadeia da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, JAXA, sinalizou pontos discrepantes e reprocessou cada imagem. A Administração Espacial Nacional da China, CNSA, divulgou uma breve nota. Os ajustes preliminares requerem termos não gravitacionais. A mensagem era sutil, mas clara. O jogo tradicional não bastava. Telescópios terrestres redirecionaram suas observações. O Very Large Telescope, VLT, Very Large Telescope, no Chile, aumentou o tempo de exposição na direção prevista do movimento, procurando por uma tênue coma que pudesse explicar um impulso por degaseificação. O observatório ALMA, escutava nos milímetros, caçando o sussurro suave de moléculas escapando. A equipa do Telescópio Espacial James Webb, JWST, discutia um alvo oportuno, com cuidado para não prometer demais. A Solar Orbiter, longe do olhar da Terra, oferecia geometria nova, luz solar de outro ângulo, pressão de outro lado. E por trás de tudo isso, o Interstellar Observation Array, a rede de observação interestelar, NIOA, ganhava vida, uma rede de observatórios concordando em atuar como um só instrumento, um só relógio, um só céu compartilhado. As primeiras comparações não conspiravam a favor. A solução da NASA apontava para um empurrão fraco e constante, como a luz do Sol batendo em um corpo fino. O modelo da ESA encaixava melhor um impulso episódico, como se jatos se ligassem e desligassem. A reanálise da JAXA reduziu a discrepância. Depois, a CNSA a voltou a acrescentar. Uma guerra de décimas começou. Qual catálogo estelar usar? Qual mapa de distorção aplicar? Qual correção de viés considerar? Os dados estavam limpos. O desacordo não. Alguns viam um culpado simples, talvez um empurrão gravitacional, uma passagem silenciosa ao lado de um corpo pequeno que não tínhamos visto. Outros refutavam. Os números não batiam com um puxão, batiam com um empurrão. O degasejamento poderia explicar, mas as imagens do VLT não mostravam uma cauda clássica. O ALMA ainda não havia encontrado assinaturas óbvias. Se o objeto estava se desfazendo, fazia isso de um jeito que não estávamos acostumados a ver. Pense nisso. Um objeto estrangeiro ao nosso sistema, feito para distâncias geladas e espaço escuro, chegando ao interior do Sol e quebrando nossos modelos não com um espetáculo, mas com precisão. Não um fogo de artifício, uma equação que não se equilibra. O IOA elaborou um plano global, rodadas de calibração cruzada, exposições simultâneas para eliminar sistemáticas, testes de polarização na fila, mesmo antes dos espectroscopistas conseguirem suas primeiras linhas limpas. Todas as agências concordavam numa coisa: parar de discutir com suposições, deixar que os fótons decidissem. E ainda assim, a tensão aumentava. A última passagem apertou a solução orbital e aumentou o mistério. A alteração era real. Seu sinal e intensidade variavam com o ângulo solar, mas não do jeito que a pressão da radiação sozinha explicaria. Nada de halo de poeira, nada de jatos óbvios. E ainda assim, havia um empurrão mensurável.
Uma contradição envolta em movimento perfeito. O problema deixou de ser só navegação. Se o 3 e o Atlas está sendo movido por forças invisíveis, então sua superfície, sua estrutura ou sua química podem ser diferentes de tudo que o nosso sistema já criou. Isso vai além da curiosidade. Isso exige uma reescrita. Então, as equipas prepararam a próxima jogada: decompor a luz e ler as impressões digitais. Os espectros falariam onde a trajetória só sugeria. E quando essas linhas chegaram, tudo mudou outra vez. As linhas apareceram, estavam erradas, e as cores não se comportavam. Perceba por que isso importa. Os espectros são as impressões digitais dos mundos. Ilumine uma estrela através de um cometa, e os gases revelam exatamente quem são: água, compostos de carbono, uma reunião de família previsível. O 3-Itu Atlas não apareceu nessa reunião. As bandas habituais da água e do cianogênio permaneceram silenciosas. Em vez disso, surgiram dentes agudos nas regiões onde nada familiar existe, enquanto os ombros largos, onde os silicatos deveriam brilhar, estavam frios e opacos. A química não correspondia a nada local, não correspondia a nada. O primeiro relatório da NASA caracterizou-o como pobre em voláteis e rico em carbono, um objeto que reflete mais do que exala. As equipas da ESA discordaram. Se o carbono fosse o culpado, a inclinação no infravermelho próximo deveria ser maior. Não foi. A Jascha sinalizou a mudança da borda vermelha conforme o ângulo de observação, um comportamento mais típico de filmes finos do que de poeira. Entretanto, o ALMA observava o típico respiro de CO ou CO2 e encontrou sussurros, não o jacto forte e constante esperado num viajante aquecido pelo sol a essa distância. Um corpo silencioso que não devia estar quieto, a ficar cada vez mais brilhante em cores que não lhe pertencem. Reflita sobre isso. Então, a rede de observação interestelar entrou em ação. A polarimetria da IOA, mapas de como a luz se torce após refletir numa superfície, revelou algo inesperado: ilhas de baixa polarização embutidas num mar de polarização maior, zonas ocas. Os seus contornos coincidiam com a rotação do objeto, como costelas dentro de uma concha. O padrão não se deslocava como gás, mantinha-se como uma estrutura. O VLT da ESA confirmou um estranho ramo de polarização negativa em ângulos que normalmente favorecem jatos de poeira. Nenhum jato. Apenas uma forma a filtrar a luz solar como uma pele em camadas. Foi então que a linguagem mudou. Engenharia entrou nos canais privados, não como uma solução, mas como uma pergunta que os cientistas não fazem com leviandade. Poderiam os vazios e camadas ser naturais? Absolutamente. Crostas sinterizadas, cavernas colapsadas, porosidade fractal. A natureza é maravilhosa na construção, mas a escala aqui, a coerência das cavidades, a forma como o índice de cor variava com o ângulo de fase em vez da distância ao Sol, são esses detalhes que deixam os modeladores perplexos. Os conflitos nos dados se intensificaram. Os analistas da CNSA divulgaram um pré-print defendendo um espalhador em casca fina. Pense em casca de ovo, não em rocha. A NASA contrapôs. O mesmo sinal poderia vir de agregados ultra-fofos, poeira cósmica compactada mais frouxamente que fumaça. A Jascha pediu calma e que ajustassem os parâmetros. Em níveis tão tênues, um pequeno deslocamento pode parecer um milagre. O IOA reprocessou tudo com novas imagens de referência. As características permaneceram, não se tornaram definitivas, mas recusaram desaparecer. E essa persistência é um alerta por si só. Enquanto isso, o JWST roubava a atenção com sua visão no infravermelho médio. O clássico pico de 10 microns do silicato? Ausente. Em seu lugar, um platô raso, como calor reemitido através de uma camada fina e uniforme. Sem picos cristalinos, sem coro de grãos ásperos. Suave, intencionalmente suave. Lá está essa palavra novamente, pairando na margem da tela. Intencional. Cientistas a detestam até que não conseguem evitá-la. A ESA pediu que se suspendessem declarações à imprensa. Os relatos estavam correndo na frente das estatísticas.
A NASA defendeu mais olhos, não menos, abrir os arquivos e deixar todos tentar desvendar aquilo. O IOA virou um terreno simbólico de consenso, transmitindo imagens de polarização quase em tempo real, enquanto moderadores lutavam para manter a civilidade nos comentários. Isso já não era apenas um objeto, era um teste para ver como a ciência se mantém firme quando o céu se recusa a obedecer às regras. E então, outra reviravolta. O 3 Atlas clareou uma fração, mas as linhas espectrais não se aprofundaram. A cor mudou sem que a química acompanhasse. Física da superfície, não do gás. Uma pele assumindo o papel daquela coma, se a luz sozinha pode ser moldada, se cavidades internas podem guiá-la, então não estávamos apenas vendo a composição, estávamos vendo restrições de design, naturais ou não. As agências convergiram para o próximo passo que corta a argumentação. Não inferir camadas, detectá-las. Se as cavidades são reais, um sussurro de rádio deve encontrar as junções. Radar de baixa potência, escaneamentos penetrantes, mapas de atraso de fase. O IOA acelerou a coordenação com redes terrestres e recursos espaciais profundos, preparando uma passagem onde geometria e distância poderiam favorecer o eco, porque se o espectro mente, o eco não mente. E esse eco mudaria tudo. O eco voltou errado. Não uma superfície, não uma profundidade. Ele se dividiu. E eis por que isso importa. Um objeto limpo dá um retorno limpo, um pico brilhante, talvez 2 se houver uma cavidade. O 3 Atlas devolveu uma escada. Atrasos discretos, espaçados uniformemente, como se ondas de radar estivessem passando por camadas que não deveriam existir. O Interstellar Observation Array girou todos os botões que tinha, juntando uma passagem biestática a partir de ativos espalhados, baixa potência, longa integração, um mapa desenhado em tempos, não em luz. Ao invertirem os dados, uma imagem emergiu. Cascas aninhadas, camadas, algo estratificado por vários quilômetros. Pense nisto. A maioria dos cometas é feita de destroços com uma cobertura de gelo, caóticos e porosos. Pode formar-se estratificação por acumulações antigas ou por cozimento lento perto de uma estrela, mas é sempre desordenado, inclinado e irregular. Este, porém, era arrumado, regular, suspeitosamente organizado. A NASA publicou os primeiros gráficos de Delay Doppler num canal privado, bandas concêntricas alinhadas com a rotação. Os analistas da ESA alertaram em poucas horas, advertindo sobre lóbulos laterais, ecos fantasmas, as armadilhas traiçoeiras da análise radar. A CNSA fez uma reconstrução paralela com os seus próprios filtros e encontrou os mesmos intervalos, mas com uma particularidade. O espaçamento das camadas coincidia com o ritmo do curva-luz do objeto, medido no início daquela semana. A JAXA apelidou aquilo de interior empilhado com constantes dielétricas não uniformes, uma expressão que dizia o que todos estavam a pensar, embora ninguém o expressasse diretamente. Natural? Talvez. Bem estruturado? Talvez. E foi aqui que tudo mudou novamente. Os instrumentos na cadeia do IOA começaram a falhar. Não de forma catastrófica, subtilmente. O ruído aumentava durante a aproximação mais próxima do feixe radar. As marcas temporais sofriam pequenas variações, primeiro de milissegundos, depois de dezenas. Os ganhos variavam. Algumas antenas dispararam alertas térmicos, como se algo no próprio sinal estivesse a resistir. Efeitos de proximidade, escreveram os engenheiros, como se nomear o problema o pudesse controlar. Os conflitos dos dados acumulavam-se. O JWST, impedido de usar radar, monitorizava o calor. Os seus espectros indicavam baixa inércia térmica, uma superfície fofa por fora. Mas o radar sugeria limites internos rígidos. O VLT acompanhava a variação de brilho e descobriu uma segunda harmônica a surgir, um oscilar que não devia aparecer se o corpo fosse um simples peão. O ALMA apontava o contínuo rádio do objeto e encontrava uma uniformidade que sugeria uma superfície extraordinariamente limpa, ou uma superfície que interferia nas ondas recebidas. O Solar Orbiter, evitando um trajeto igualmente perigoso,
registrou um pico transitório de poeira carregada perto da linha de visão. Mas os líderes da equipa avisaram: correlação não quer dizer causalidade. Aqui está o desconforto. Cada instrumento contava uma história coerente por si só, mas juntos contradiziam-se. Alguns investigadores defendiam uma estrutura natural, como uma cebola formada por bilhões de anos de ciclos de congelamento e descongelamento, cada camada soldada por raios cósmicos. Outros apontavam para a regularidade dos degraus no radar e viam um design, um interior com propósito. E enquanto os argumentos se acentuavam, os receptores do IOA continuavam a falhar quando apontados para o objeto. Os engenheiros mudaram relógios, atualizaram firmware, reconfiguraram a alimentação. As falhas diminuíam quando o feixe saía do alvo e regressavam quando voltava. Agora considere isto. Durante a passagem, o eco mudou de forma sem alteração na transmissão. Os atrasos apertaram-se, depois afrouxaram-se, como se as camadas estivessem a deslocar-se. Um efeito de rotação? Talvez. Um artefacto do processamento? Possível. Ou um sistema a responder. Em que se pode confiar? No eco bruto? No mapa térmico? No curva-luz? Na rede que os entrega? É assim que se sente uma crise de dados. Não uma falha dramática, mas um enxame de pequenas incertezas corroendo a confiança até restar apenas dúvida. Nas várias instituições, o discurso oscilava entre suavizar e endurecer em ciclos. Preliminar, tendencioso, convincente. Chamadas privadas apitavam. Declarações públicas eram cautelosas. O I2OA, nossa linha simbólica de comunicação entre continentes, mantinha a coligação unida, mesmo quando seus próprios canais falhavam diante do fenômeno que tentávamos compreender. Sob o ruído, porém, a anomalia central permanecia. Trace Atlas não era uma simples rocha, nem um simples floco de neve. Tinha camadas, e essas camadas pareciam saber que estávamos a observá-las. Então, as equipas fizeram o único coisa sensata: ampliaram a vigilância. Se o radar podia ser enganado, a luz talvez ainda pudesse revelar a verdade. Novas campanhas foram organizadas para mirar, sem interrupções, na próxima aproximação. O próximo sinal não seria um eco, seria algo totalmente diferente. Tudo começou como um cintilar. Depois outro, exatamente a tempo. Não era ruído, nem deriva natural. Era um compasso. É por isso que isso importa. Cometas e asteroides têm brilho irregular, reflexos do Sol, libertação de poeira, rotação que modula a luz. Não marcam o tempo como um metrônomo, mas 3i Atlas, sim. Os pulsos chegavam em intervalos fixos, suficientemente precisos para marcar um relógio. Essa precisão contrariava todas as expectativas e causava impacto. As equipas revisaram tudo. A rede de observação interestelar passou para o modo de coerência de céu completo, unindo antenas por todo o globo num ouvido gigante. A NASA e a ESA sincronizaram os scripts de cadência. A CNSA apontou as suas redes de observação de longo alcance. A JAXA convocou fotometria de alta cadência. E então aconteceu a mudança mais estranha até agora. Quando o IOA bloqueou as janelas de observação, os pulsos intensificaram-se. A relação sinal-ruído aumentou, como se o objeto preferisse a atenção. Pense nisto. Não era apenas brilho. Os espectrômetros do VLT captaram microflashes com estreita dispersão de cor, que não correspondiam ao típico degaseificação. O JWST buscou calor e encontrou breves picos de temperatura confinados a manchas geométricas que já haviam sido sugeridas pelas camadas de radar anteriores. O ALMA verificou a presença de gás para justificar essa atividade e quase nada encontrou. Nenhuma pluma ampla, nenhum nevoeiro molecular complexo. Se isto era alguma forma de degaseificação, era a mais discreta e limpa que alguém já tinha visto. E então os sensores reagiram. O Solar Orbiter, da ESA, registrou vibrações magnéticas nítidas que coincidiam com os picos de luz, pequenas, mas reais. Em Terra, as salas de dados ficaram mais agitadas. Alguns na NASA sugeriram que se tratava de um eco de comunicação entre instrumentos, um artefato observacional causado por sincronizações alinhadas. A ESA contestou. Magnetômetros independentes.
coincidindo no tempo. A CNSA, mais direta, sugeriu uma palavra que muitos evitavam: deliberado. A JAXA pediu cautela. Células de descarga eletrostática em superfícies estratificadas podem auto-organizar, disseram, especialmente se essas camadas forem exóticas. Mas essas camadas eram o problema. Lembra-se das análises anteriores? Estratos que pareciam fabricados e não sedimentares? Os novos pulsos correspondiam exatamente a essas bandas. A luz emergia em anéis e faixas, como se a própria estrutura interna do objeto guiasse a energia por caminhos planejados. Essa correlação fez as equipas de modelagem entrarem em corrida. Se o 3I Atlas fosse natural, algo o teria ajustado de forma rara na natureza. Se não fosse, então o termo artefacto deixaria de ser um exagero. Os conflitos nos dados, já tensos, explodiram em debates abertos. A análise composta do IOA mostrava estabilidade temporal ao milissegundo. Um exame independente da ESA indicava uma deriva ligeiramente superior, demasiado desordenada para ser intencional. A equipa térmica do WST argumentava que as assinaturas térmicas eram demasiado fracas para transportar informação. A fotometria do VLT contra-argumentava que informação não precisava de calor, apenas de ordem. O resultado negativo do ALMA na detecção de gases transformou-se num teste de Rorschach. Para alguns, prova de emissão artificial. Para outros, indicativo de equipamento demasiado otimista. E foi aí que tudo mudou novamente. Durante uma observação coordenada e ininterrupta, os pulsos aumentavam de amplitude sempre que uma nova matriz se sincronizava com a observação. Quanto mais olhos, mais sinal. Ao desviar alguns, o sinal abrandava. Comportava-se como se o 3 ou Atlas conseguisse perceber a coerência do nosso olhar. Não era apenas a luz a atingir-o, era a atenção em si, codificada como medição sincronizada. Podia ser física, podia ser design. De qualquer forma, mudava as regras do jogo. As sondas solares registraram mais uma onda de pequenos cortes magnéticos. Os registros temporais alinhavam-se com o relógio principal do IOA e não com qualquer período rotacional conhecido. Isso fechava a última rota de fuga confortável. A rotação estava descartada. A volatilidade aleatória também. O que restava oscilava entre o inquietante e o histórico. Em várias agências, os cientistas pronunciaram uma nova expressão pela primeira vez em voz alta: emissão controlada. O debate mudou do se para o como. Guias de onda dentro de material estratificado? Descarga piezoelétrica entre placas separadas por vácuo? Alguma espécie de cavidade ressonante incorporada num corpo que atravessou o espaço escuro durante eons? Cada explicação levantava uma questão maior. Quem criaria um mensageiro que só canta quando é observado? Assim, uma decisão tomou forma na tensão do momento. Os modelos tinham esgotado as distâncias seguras. A coligação aprovou o que todos queriam evitar e receavam adiar: uma aproximação próxima. Uma sonda, redirecionada e já numa trajetória favorável, foi desviada para uma janela de interceptação. Arriscado, necessário. O Pino-A suspirou e prendeu a respiração, porque se os pulsos eram um convite, alguém tinha que responder de perto. A aproximação começa. A telemetria sobe. O 3I Atlas ocupa o céu da sonda. Esta é a visão mais próxima que a humanidade alguma vez teve de um visitante interestelar que poderá não ser natural. Aqui está o porquê de isso ser importante. Se os pulsos na vastidão do espaço eram deliberados, a superfície deveria contar a verdade. A natureza adora o caos e a erosão. A engenharia prefere a intenção. Os primeiros dados não deixam dúvidas. Lidar ultra-aproximado e radar em ângulo raso esculpem um mapa de relevo de um mundo do tamanho de uma pequena montanha, e os contornos não são aleatórios. Cristas formam comprimentos repetidos. Depressões unem-se em padrões tesselares. Existem planos onde deveriam haver blocos de pedra, fendas onde deveriam existir fraturas. Não são retângulos perfeitos, mas padrões que desafiam a geologia. A sala de operações da NASA fica silenciosa, para logo explodir em atividade.
A equipa de operações da ESA identifica regiões de interesse e envia novos comandos à sonda. A rede de observação interestelar, a nossa rede mundial de telescópios e estações, recebe o gigantesco fluxo de dados, arquiva, espelha e ativa sistemas de backup. A antena de espaço profundo da CNSA reporta sinal limpo na antena de alto ganho, mas detecta uma curiosa deriva na fase do sinal portador. Os analistas de navegação da JAXA enviam uma mensagem pelo canal da rede IOA. O controlo de atitude está a combater uma força que não consegue modelar. Os observatórios terrestres intensificam a investigação. O Very Large Telescope, VLT, observa o brilho do objeto estabilizar em vez de atingir um pico, como se algo estivesse a controlar a sua refletividade. O ALMA capta no intervalo milimétrico e registra uma súbita queda nos gases tênues que sussurravam na superfície. Uma libertação de gás que simplesmente para. O JWST não consegue apontar tão perto do Sol, mas a sua equipa publica linhas infravermelhas recolhidas dias antes. O que ontem estava quente já não está, e é aí que os indicadores ficam vermelhos. O Solar Orbiter, voltado para o Sol e de vigilância, assinala um impulso no campo magnético local, um pico demasiado abrupto para ser apenas vento solar. Nos instrumentos da sonda, os magnetômetros saturam. Os sensores de estrelas ficam confusos. Um zumbido invade a linha de comunicação. Um sinal que parece interferência, mas transmite a intenção de algo. Os engenheiros chamam-lhe um surto, porque essa palavra é mais segura do que o que realmente significa. Uma resposta. Nas câmaras, uma espécie de pele formada à volta do 3000 Atlas. Não é poeira. Não é uma coma convencional, uma concha transitória de plasma, fina como um pensamento e a brilhar como se soubesse como emitir luz. A cor inclina-se para um azul esverdeado elétrico, com bandas de emissão a surgirem em comprimentos que só conseguem ser reproduzidos em laboratórios sob condições controladas. O objeto criou a sua própria atmosfera e depois liberou-a em camadas. Pense nisto: um corpo que deriva a eras, construindo um halo à vontade. Os dados entram em conflito exatamente quando é necessária uma convergência. Um terminal diz que os reflexos são de superfícies planas, que refletem luz de forma especular. Outro diz que são artefactos provocados pelo surto que afetou o relógio do detector. Os faróis temporais da ESA garantem que o relógio da sonda deslizou microsegundos durante o surto. A NASA rebate, dizendo que essa temporização pode estar comprometida pelo plasma. O canal de arbitragem da IOA enche-se de ressalvas. Ficheiros são reenviados, calibrações reaplicadas. Todos têm razão e ninguém concorda. A CNSA envia um espectro onde linhas estreitas piscam ao ritmo harmônico dos nossos próprios pulsos de radar. Feedback? Alguém pergunta. A JAXA sugere que o surto pode ter interferido com o transmissor da sonda, gravando os nossos sinais na concha. Outros sussurram a hipótese mais incômoda. Estava a responder. Há mais. O mapa detalhado recupera antes da ligação se degradar e mostra uma estrutura em grade num dos polos, placas entrelaçadas, espaçadas de forma regular, semi-enterradas. Geólogos defendem que são camadas formadas por ciclos de congelamento e descongelamento ao longo de várias épocas. Engenheiros traçam bordas retas e contam proporções. O VLT detecta uma mudança na polarização que não deveria ser possível sem grãos ou superfícies alinhadas. O ALMA, surpreso pelo silêncio dos voláteis, sugere que a atividade superficial foi suprimida, não esgotada. E então, tão rápido quanto começou, o surto colapsa. A concha se desfaz em filamentos e desaparece no espaço. Os magnetômetros voltam a um estado normal. Os pulsos sumiram. O objeto escurece, retoma sua trajetória de afastamento como se nada tivesse acontecido. Os ecrãs do IOA piscam novamente em verde, mas os mapas não concordam. Alguns mostram a estrutura nítida e real. Outros revelam borrões e tremores onde os detalhes deveriam estar. A NASA solicita uma revisão às cegas. A ESA propõe uma divulgação conjunta com alertas cautelares. A CNSA
retém um conjunto de dados pendente de verificação. A JAXA publica seus dados de atitude e convida outros para replicar os resultados. A discussão vaza para o público porque não poderia ser diferente. E é nesse momento que tudo muda novamente. Tivemos uma visão mais próxima e ela divide opiniões. Agora vem o momento da verdade. O que o mundo acredita que realmente vimos. A revelação não chega como uma manchete, mas como uma enxurrada de números. E eles se recusam a entrar em acordo. Por que isso importa? Depois da aproximação mais próxima, os dados deveriam ter convergido. Geometria definida. Assinaturas dos materiais cruzadas. Se algo podia encerrar o debate, era isso. Em vez disso, o objeto que se iluminou, pulsou e se envolveu numa pele transitória de plasma nos deixa com duas verdades que não podem coexistir no mesmo céu. A revisão às cegas da NASA retorna primeiro, sim para forças não gravitacionais, não para os jatos convencionais. A curva de aceleração não corresponde aos jatos. A ESA mantém seus alertas cautelosos, pulsos estatisticamente fortes, mas o tempo pode estar sincronizado com as janelas de observação. A CNSA libera o conjunto retido. Seus magnetômetros mostram transições em degrau que coincidem com os minutos dos pulsos de luz. A JAXA publica um pacote completo de replicação. Atitude, lâmpadas de calibração, relógios a bordo, convidando o mundo a testar seu processo. O IOA junta tudo isso num registro público. Quem observou, quando e como. É aqui que a história fica mais nítida. O JWST reprocena os quadros no infravermelho próximo e não encontra coma comum, nem bandas de gelo familiares, apenas um espectro plano e resistente onde deveriam estar as assinaturas vibracionais. A polarimetria do VLT indica que a superfície espalha a luz como placas interligadas, não poeira. O ALMA, esforçando-se no limite do ruído, detecta um leve sinal de emissão não térmica durante o surto e depois silêncio. O Solar Orbiter reporta picos locais no campo magnético sincronizados com a sequência de pulsos do IOA que tem a maior relação sinal-ruído. Repare nisso, o tempo coincide com a nossa atenção, não com o padrão de aquecimento solar. Uns chamam de comportamento deliberado, outros de a cruel magia do amostragem. Horários humanos marcando uma curva de luz. Por trás do debate, há uma imagem simples e inquietante. A estrutura em camadas é real, confirmada por vários instrumentos. Os pulsos são reais, visíveis em várias bandas. O surto magnético é real, detectado por plataformas independentes. O que eles querem dizer fragmenta a sala. Um grupo aposta na engenharia. Um emissor controlado, usando sua estrutura em camadas para armazenar e liberar carga. Um farol navegando pelos campos interestelares. Outro cria um natural exótico, um composto metastável, nascido em outro sistema, com microcavidades carregando-se como bilhões de minúsculos condensadores, liberando onda após onda, quando as condições do vento solar cruzam um certo limiar. A rede de observação interestelar torna-se simultaneamente laboratório e tribunal. As equipas repetem as desconvoluções com pressupostos invertidos. Os carimbos temporais são reconciliados com um relógio atômico comum. Um viés oculto é descoberto no campo uniforme de uma linha de análise. Outro viés aparece na subtração do fundo de um rival. As curvas mudam, mas a anomalia fundamental mantém-se. O objeto continua a recusar-se a ser apenas uma rocha ou apenas um cometa. As agências endurecem as suas posições. Os comunicados de imprensa escolhem os verbos com extremo cuidado. Consistente com, incompatível com, não se pode excluir. Os painéis de revisão discutem sobre o que conta como prova de intenção. A fissura geopolítica torna-se visível e, no entanto, por entre o ruído, algo maior ganha forma. Aqui está a mudança de paradigma. Visitantes interestelares podem ser ativos sem estar vivos, estruturados sem serem fabricados por mãos que reconhecemos e influentes em sua própria trajetória de formas que os nossos modelos nunca haviam previsto. Os nossos manuais ganham uma nova coluna. Os nossos levantamentos acrescentam novos alertas.
As nossas naves espaciais preparam-se para objetos que poderão responder em campos, e não em palavras. Na análise final, o 3I Atlas deixa mais perguntas em aberto do que respostas. Ele impõe um universo onde natural e engenhado não são caixas estanques, mas conjuntos sobrepostos num diagrama que ainda estamos a desenhar. Ele torna-se a âncora de uma nova classe por ser singular. Faz da rede de observação interestelar não só um conjunto de instrumentos, mas um símbolo de como vamos debater e aprender em público, entre agências, entre fronteiras, entre dúvidas, e depois parte, desvanecendo-se na escuridão num trajeto moldado por forças que conseguimos descrever, mas ainda não prever. Por trás dele, terabytes de discordância e o rascunho de um novo conjunto de regras. Não conseguimos um encerramento, ganhos permissão para fazer perguntas maiores, e um cosmos que acaba de se alargar.